minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todas e todos os funcionários e assessores da casa. Acho que a gente poderia ocupar a tribuna para dialogar, fazer referência a várias questões, como já alguns outros colegas fizeram. Fundamentalmente a questão da saúde e do transporte na cidade do Rio de Janeiro, seja pela falta de acesso e com relação a direitos, seja pelos escândalos e que tem sido noticiada com relação à legislatura, ao governo anterior, melhor dizendo, e possível referência e relação com as secretarias atuais. Mas acho que esse momento está superado, pelo menos a priori, nesse primeiro momento aqui do debate, e acho que tem alguns outros temas que afetam diretamente a essa casa, e hoje... Boa tarde, vereadora Rosa Fernandes. Querida. Que afeta diretamente, por exemplo, as bancadas, ao PMDB, ao PSOL, que é o chamado, a proposta de reforma política que interfere no distritão. Hoje, na coluna do Capelli, no Informe do Dia, ele faz uma referência interessante e, ao mesmo tempo, de alerta para quem hoje tem a responsabilidade de legislar para além das castas ou das famílias, né, de político, ou das relações territoriais. Quem tem responsabilidade com a República, quem tem responsabilidade com o cidadão e a cidadã que queira representar, precisa estar atento a isso. No final das contas, pena que a vereadora saiu, o distritão só é bom para o PMDB. Hoje, a reforma política apoiada pelo governo Temer, e legítimo, diga-se de passagem, né? Nunca é demais falar fora Temer, principalmente nesses momentos que é de retirada de direitos, que já era indicada, orientada, já estava na fala do Eduardo Cunha, também do PMDB do Rio de Janeiro. É a manutenção do poder. Se a gente pega, por exemplo, uma comparação com a legislatura anterior e essa, hoje a bancada do PMDB tem 10 vereadores e vereadoras. Teriam 17, muito similar à legislatura passada, que seriam de 20. Ou seja, a manutenção do poder, do status quo, da política, de quem é base do governo, e ficaríamos refém apenas com os mesmos legislando. Ottoni, por exemplo, não estaria aqui sentado nas nossas fileiras nesse diálogo. Não, exatamente. Obrigado, Ottoni. Então, não é nem uma questão de estar legislando em causa própria. Pelo contrário, o debate da República precisa ser feito, o debate da democracia e da representatividade. Eu estaria eleita, mas a bancada do PSOL perderia um membro, meu companheiro, David Miranda. E aí não é uma relação com os partidos pequenos, o partido de oposição, o partido da situação. A gente está falando de algo que interfere diretamente na representatividade e de quem a população escolhe, num sistema que também é falho. Eu não estou querendo fazer a manutenção desse sistema que está aí. Acho que esse é um ponto importante, mas a proposta do distritão nos coloca no século passado. Essa proposta tem cheiro de naftalina. Eu escrevi um artigo para a Folha de São Paulo, no blog Agora Que São Elas. Quem se interessar, vale ler, dialogar, debater, chamar para uma conversa, onde o que está colocado seria o favorecimento dos mesmos. Então, que medo é esse? Dos novos, Ottoni? Que medo é esse da subrepresentatividade agora que poderia ser impulsionada? É o medo da divisão do poder? São o medo das iniciativas de quem pode fazer processos transformatórios e revolucionários? Eu realmente queria dialogar, é uma pena, e tomara que não só no grande expediente, mas que esse tema da reforma política, assim como a questão do fundo partidário, assim como a relação entre as representações e as cláusulas de barreira, que esse seja um tema
acumulado, aprofundado pela população. E nós, legisladores, nós representantes, nós hoje figura pública, nós vereadores e vereadoras, temos responsabilidade com relação a isso, de debater, de chamar para conversa, de pensar alternativas. Como disse anteriormente, o sistema que está colocado hoje não é um sistema perfeito e não é a defesa dele que eu venho fazer aqui. Venho chamar atenção para o lugar a quem interessa a manutenção apenas de grupos no poder. Hoje só interessa ao PMDB. E isso precisa ser questionado. De 11 vereadores que sairiam, essa vaga seria de 7 vereadores do PMDB. Então, é manutenção da situação. Acho que é a manutenção dos caciques no poder, ou das famílias, das castas no poder. E não pode ser vista desse jeito. Pensar alternativas da representação, pensar alternativas do fundo partidário, por exemplo, que hoje prevê 5% para as mulheres, e não só o movimento de mulheres, mas quem está preocupado, quem tem responsabilidade com números, para além do debate da política, porque eu reivindico, é óbvio que eu quero disputar as mulheres que estejam nos parlamentos para que venham dialogar, contribuir, construir a minha pauta feminista, antirracista, antissexista, sim. Agora, faço diálogos aqui, por exemplo, com a vereadora Tânia Basto, que é uma mulher negra da bancada, que não é da oposição, que é da situação do governo, pela defesa da permanência das mulheres. Então, quando a gente fala de ampliação do fundo partidário de 5% para 10%, é para romper, por exemplo, com o poder patriarcal que coloca, infelizmente, as mulheres ainda em determinados espaços e não em outros, né? Na manutenção, como fez o próprio Tribunal de Justiça Eleitoral, agora no processo eleitoral, que a mulher, sim, seria a pilota do avião e não a pilota do fogão, porque era o diálogo que foi feito numa campanha veiculada publicitária pelo sistema eleitoral, para dizer o quão importantes são as mulheres, e não estou dizendo aqui mulheres laranjas que estejam compondo legenda, não. Mulheres que estejam garantida pelo fundo partidário a sua participação. Hoje, nós temos 2 suplentes mulheres do PSOL, por exemplo. Hoje, fez diferença a orientação e o investimento do fundo partidário que precisa ser ampliado. As vagas não podem ser apenas para o processo eleitoral, né? No caso de uma lista fechada, 50% de vaga para as mulheres, por exemplo. Tem uma vivência na cidade que é específica das mulheres. E aí, o governo que retira direitos, que afeta diretamente, por exemplo, as empregadas domésticas no processo da reforma trabalhista, também agora quer incidir sobre o debate da representação das mulheres. Por isso, escrevemos no blog do Agora que São Ela, na Folha de São Paulo, por isso estamos pautando não só o Diário Oficial, mas o diálogo aqui na Câmara sobre uma questão que é fundamental. Mulheres que dizem não ao distritão. E só para concluir, presidente, hoje fazem 20 anos do Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré, o CEASME, um lugar que me formou, que fez e me possibilitou fazer um pré-vestibular comunitário e ter acesso a uma ampliação de repertório. O senhor que é professor sabe o quanto que o debate da educação é fundamental para o acesso a direitos. E o CEASME possibilitou isso, formar na vida e formar também no acesso à educação quando eu entro na PUC pelo pré-vestibular comunitário. Então, saudar que há 20 anos atrás, moradores favelados estabeleceram, organizaram uma ONG que até hoje tem pré-vestibular comunitário, o Museu da Maré, o Jornal Cidadão, enfim, lugares de referência para dizer que a favela é um lugar de direito e não um lugar das ausências. Acho que esse é um elemento que precisa estar, não só no dia de hoje, pelos 20 anos do CEASME, na cabeça de cada um de nós, que tanto as mulheres precisam estar mais representadas, porque são potências, são potenciais transformadoras do processo, quanto o lugar da educação na favela. Obrigada, presidente. O próximo orador inscrito.